Legal. Show de bola, pessoal. Então, nosso foco aqui, repito, é uma revisão geral. É óbvio que não dá para ver tudo, né? Absolutamente não dá, é impossível ver tudo, todo o conteúdo, 4.000 anos de história, em apenas 2 horas de aula. O que eu selecionei aqui? Selecionei as temáticas que nos últimos anos, de 2009 até 2019, foram muito cobrados no Enem, ou vira e mexe, temas transversais que são importantes. E antes da gente entrar propriamente dito nas questões e no conteúdo, eu quero tratar com vocês aqui algumas técnicas que são usadas pela neurolinguística, neurociência, para você melhorar a sua interpretação, leitura de uma questão objetiva. Porque a prova do Enem, ela não é uma prova difícil, vocês sabem disso. A prova do Enem, principalmente quem já fez a prova do Enem, ela te vence pelo cansaço e, às vezes, pela carência, pela falta de interpretação do aluno. Então, o aluno, às vezes, não consegue interpretar muito bem o conteúdo, o texto, e aí ele não consegue desenvolver a questão. Quantas vezes eu já lidei com alunos que chegaram depois da prova, poxa, professor, eu sabia responder essa questão, só que eu não entendi a questão, eu não entendi o enunciado. E por ser uma prova longa, ela acaba vencendo o aluno pelo cansaço. E o cansaço atrapalha a sua concentração e, consequentemente, né, o desenvolvimento da questão. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, provadas pela neurociência, que vão te ajudar a, primeiro, melhorar a sua concentração, segundo, melhorar a sua interpretação de texto, e terceiro, né, efetivar a sua eficiência para poder responder uma questão objetiva. Vamos começar pela primeira questão aqui, ó. Deixa eu aumentar, colocar em tela cheia. Beleza, está aparecendo em tela cheia para vocês, ó. Questão número 1, História da América. Primeira coisa que você vai fazer todas as vezes que você se deparar com uma questão do Enem, quer seja ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza, o que você vai fazer? Vai direto para o enunciado da questão. Por que eu vou direto para o enunciado da questão, professor? Porque o enunciado da questão, deixa eu colocar aqui opções de ponteiro, caneta. O enunciado da questão, ela vai te direcionar o que a questão vai pedir de você e o tema central da questão. Porque quando você antes, né, esse aqui é o texto base da questão, ó, texto base da questão. A referência do texto base, tá aqui, ó. Todo o texto base, charge, imagem, traz uma referência. Eu sempre bato muito na tecla com o aluno. Nunca desconsidere o texto base, nunca ignore uma charge, uma imagem, e menos ainda, ignore a referência, porque a referência vai te dar uma pista sobre essa questão. Então, esse aqui é o texto base da questão. E aqui eu tenho o enunciado da questão. Então, o que eu vou fazer primeiro, professor? Primeira coisa que você vai fazer é ler o enunciado, antes de qualquer coisa. Então, você vai lá no enunciado e lê. Ó. Na narrativa anterior, representa-se uma das relações de trabalho vigentes na América Espanhola. Então, de cara, você já sabe que o tema da questão é a América Espanhola. E aí, quando você vai para o texto base, você já vai sabendo que o texto base, que é esse texto base aqui, ó, é a segunda parte que você vai ler da questão. O texto base, ele trata da América Espanhola ou Hispânica. Pelos elementos apresentados, pode-se designar essa relação pelo nome de. Então, existe alguma relação ali no texto base que vai te ajudar, vai nos ajudar a responder essa questão, tudo bem? Então, todas as vezes que você se deparar com uma questão de história, filosofia, sociologia, ciências humanas de maneira geral, ou outras ciências também, primeira coisa que você vai fazer é ler o enunciado. Segunda coisa, vai para o texto base. Que aí, ao ir para o texto base, você já vai sabendo o que a questão vai exigir de você. Esse é o primeiro ponto, a primeira técnica para você ter eficiência na hora de responder uma questão objetiva na prova do Enem. Tudo bem? Então, primeira coisa, ler o enunciado. Segunda coisa, vai para o texto base. Então, eu já vou para o texto base sabendo que a minha questão é uma questão com matemática América Espanhola, América Hispânica. Deixa eu colocar aqui em tela cheia novamente. Opções de ponteiro, cadê? Aqui, ó. Já sei que é América Hispânica.
e alguma coisa relacionada ao trabalho, as relações de trabalho na América Espanhola. Vamos para o texto base. E aí, a leitura do texto base, ela precisa de você, primeiro, uma leitura concentrada, pausada e respeitando pontuação e vírgula. Porque às vezes o aluno começa a ler um texto base, repartimento dos índios era um sistema de trabalho utilizado principalmente nos mineros, e aí ele desconsidera qualquer ponto, vírgula, e vocês sabem, um ponto, uma vírgula pode mudar todo o sentido da questão. E aí eu sempre digo para o meu aluno que tem dificuldade de concentração e dificuldade de interpretação. Ao ler uma questão, o enunciado da questão, você vai ler respeitando a pontuação. Então, você, na leitura, pode ler o próprio ponto e a própria vírgula. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. O repartimento dos índios era um sistema de trabalho utilizado principalmente nas minas e nos setores de beneficiamento de minério. Ponto. Nos dois casos, vírgula, tinha um caráter obrigatório e temporário, vírgula, mobilizando mão de obra escolhida geralmente por sorteio. Ponto. Os indígenas selecionados poderiam ser levados para qualquer região da colônia, vírgula, de acordo com os interesses dos que exploravam seu trabalho. Ponto. Na maioria das vezes, vírgula, deviam desenvolver uma atividade árdua e insalubre em troca de um salário baixíssimo. Ponto. Mota, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, São Paulo, Moderna, 97. Lembrando, esse aqui é o seu texto base. Esse aqui é o seu enunciado. Então, a primeira coisa que você faz, ler o enunciado. Depois de ler o enunciado, que você vai para o texto base. E por que isso? Porque você já vai para o texto base sabendo o que a questão vai pedir de você. Então, a questão está direcionando você para quê? Para uma relação de trabalho. Trabalho que usa mão de obra indígena, que é mão de obra indígena. E, em especial, um trabalho que é insalubre, árduo, com um salário baixíssimo, a remuneração praticamente irrisória. É aqui que vai entrar o seu conhecimento de história. Tudo bem? É aqui, nesse exato momento, que entra aí o que você domina, o que você conhece sobre a história. Deixa eu aceitar aqui uma pessoa que está pedindo para entrar, beleza? Então, voltando aqui ao nosso texto. Primeiro, vou voltar aqui de novo, mais uma pessoa. Permitir. Ok. Então, voltando, então, ao foco da nossa questão. A narrativa anterior representa-se uma das relações de trabalho vigentes na América Espanhola. Dentre as relações de trabalho vigentes na América Espanhola, nós temos 3 grandes formas do que chamamos de trabalho compulsório. O que é um trabalho compulsório, professor? Trabalho compulsório é um trabalho obrigatório, ok? O trabalho compulsório é um trabalho obrigatório. E aí nós temos na América 3 grandes formas de trabalho compulsório obrigatório. A escravidão, a mita e a encomenda. E aí a gente vai tratar rapidinho aqui, uma breve revisão sobre a temática, né, sobre história, dessas 3 formas de trabalho compulsório, para a gente tentar entender, compreender como que essas relações de trabalho estão direta e indiretamente relacionadas à nossa questão, em especial, qual dessas relações de trabalho está relacionada e a nossa questão está exigindo de você como conhecimento. Então, vamos começar, por exemplo, pela escravidão. Vocês sabem, a escravidão não é uma invenção da América, não é uma invenção dos portugueses. Desde que a humanidade é a humanidade, a escravidão existe. Muitos dizem que a primeira forma de trabalho escravo registrado é na região da Mesopotâmia, entre os sumérios. Outros já dizem, inclusive, que ainda antes dos sumérios, ainda na pré-história, já havia forma de trabalho obrigatório, compulsório, escravidão. E havia escravidão na América, havia escravidão na África, havia escravidão na Europa, havia escravidão na Ásia, ou seja, a escravidão era algo perfeitamente, não diria normal, mas corriqueiro ao longo da história. Assim o é, inclusive, até hoje. Até hoje, vocês sabem, existem muita gente em situação de trabalho análoga à escravidão, ou seja, pessoas que trabalham em situação muito próxima à escravidão. Então, a escravidão, gente, existe até os dias de hoje. E nós sabemos que o nosso foco da questão é a América Espanhola.
Então, quando a gente fala de América Hispânica, por exemplo, quais foram as rotas de escravos negros de origem africana? Melhor dizendo, cativos. E aí, para você que vai fazer uma boa redação, a palavra cativos é um termo muito interessante para você abrilhantar a argumentação. A palavra cativos é a mesma coisa, é sinônimo, digamos assim, de escravos. Só que é um sinônimo mais rebuscado, usado, por exemplo, pela sociologia. Então, se você colocar lá na sua redação, se provavelmente vira um tema qual você pode usar o termo escravidão, e você substituir o termo escravidão por cativos, pode ter certeza você vai provocar ali, né, um êxtase, né, emocional e intelectual no corretor da sua prova, né? Então, vamos lá. A escravidão, a gente sabe que a América foi uma grande rota de cativos africanos. Essa rota, só para vocês terem uma ideia, Brasil, Caribe, a região caribenha, principalmente as Antilhas, e os Estados Unidos foram as principais rotas de cativos negros de origem africana. Há um total ali de aproximadamente 15 milhões de cativos africanos que foram trazidos para a América. Sendo que o Brasil, galera, anotem isso aí que é importante, foi a principal rota de escravos africanos. O Brasil se tornou o maior mercado consumidor de escravos africanos, naquilo que ficou conhecido como a maior imigração forçada da história. A maior migração forçada da história é essa migração ali ao longo do século XV, XVI, XVII, XVIII, até a meados do século XIX, levando em consideração que o Brasil é o último país da América a abolir a escravidão, vocês sabem disso, né? Então, a escravidão existia na América, é uma forma de trabalho compulsório. É o foco da nossa questão? Não é. E por que não é, professor? Porque, olha aqui, ó, ela fala assim para nós, ó, a questão fala assim, ó, lá no finalzinho, opções de ponteiro, caneta, aqui, ó. Na maioria das vezes, deviam desempenhar uma atividade árdua e insalubre, escravo exercia uma atividade árdua e insalubre, em troca de um salário baixíssimo, o escravo não recebia salário. Tudo bem, vamos para a próxima, mita. A mita é uma outra forma de trabalho compulsório, trabalho obrigatório que existia na América. Predominou na América Hispânica, ok? A América Espanhola, colonizada pelos espanhóis. Na verdade, a mita é uma antiga tradição inca, em que os incas exploravam os mitaios nas minas de prata e ouro. E quando chegaram os espanhóis, os portugueses, os espanhóis principalmente, souberam como ninguém adaptar a mita à realidade que eles precisavam, que era a exploração de ouro e a exploração de prata nas minas, principalmente aonde, professor? No vice-reino do Peru e no vice-reino da Prata. Vice-reino do Peru, as minas de Potosí. Vice-reino da Prata, a região ali com muita prata, muito ouro também. Então, basicamente, é nessas regiões que será explorada a mão de obra indígena, trabalho compulsório, obrigatório. E como que funcionava essa exploração? Os mitaios, que eram os indígenas, eram divididos, repartidos, ok? Aí, daí o nome repartimento, aqui, ó, opções de ponteiro, marca texto, ó. Repartimento dos índios, daí o nome, tá? Eles eram divididos em repartições sobre péssimas condições de trabalho. Não à toa, um autor chamado Eduardo Galeano, em um livro muito importante, chamado As Veias Abertas da América Latina, ele disse uma vez sobre a exploração das minas, dos escravos, dos indígenas nas minas, né? As minas são máquinas devoradoras de índios. E, realmente, as condições de trabalho eram árduas, aqui, ó, árduas e insalubre, em troca de uma remuneração. Que remuneração era essa? Alojamento, roupas, comida, proteção, catequese, ou seja, conversão ao catolicismo. Então, em troca de alojamento, roupas, comida, proteção, em troca da catequese, esses índios eram repartidos e eles trabalhavam nas minas, como mitaios, nas minas do vice-reino do Peru e vice-reino da Prata. Então, você já sabe que a resposta para essa nossa questão é essa aqui, ó. É a mita. Aqui, ó, resposta letra C. E a outra forma de trabalho compulsório é a encomenda. A encomenda, na verdade, era uma concessão
dada pela coroa espanhola, pelo rei da Espanha, para que os encomendeiros, que eram os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, que eram donos das haciendas, a palavra hacienda significa fazenda, ok? Os grandes encomendeiros, donos das haciendas, donos das fazendas, podiam explorar a mão de obra dos índios. Em troca da exploração da mão de obra dos índios, eles catequizavam os índios. Então, olha, eu vou te explorar a sua mão de obra, em troca eu vou te converter ao cristianismo, vou fazer uma coisa boa para você, né? Então, repito, na América, nós temos 3 grandes formas de trabalho compulsório. O que é o trabalho compulsório? Obrigatório. A escravidão, a mita e a encomenda. E aí o texto base dessa nossa questão aponta você para aqui, ó, para a mita. A resposta alternativa correta é a mita. O repartimento dos índios aqui, ó, repartimento dos índios. Trabalho árduo e insalubre, ok? Com péssimas condições de trabalho aqui, ó, árduo e insalubre, em troca de um salário baixíssimo, de uma remuneração que era basicamente alojamento, roupas, comida e proteção. Portanto, a relação de trabalho vigente na América Espanhola, que essa questão está exigindo de você, é a letra C, a mita. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Professor, teria alguma forma, tipo, de relacionar a questão com o texto? Tipo, mas não... É porque, tipo assim, pra quem não lembrar, supondo, porque nervosismo a gente acaba esquecendo. Toda essa explicação que você deu, tipo, de alguma forma poder chegar à conclusão? Só por interpretação do texto? É, porque às vezes a gente não pode não lembrar, né? Exatamente, realmente. Nessa questão especificamente, não. O aluno precisava conhecer as formas de trabalho compulsório, especificamente a mita, porque o texto não dá pistas necessariamente sobre o nome da forma de trabalho compulsório, porque a palavra mita é o nome, é o conceito do trabalho. Por exemplo, escravidão é uma forma de trabalho, a mita é uma forma de trabalho, a encomenda é uma forma de trabalho. E aí você precisava, incondicionalmente, para essa questão especificamente, ter um conhecimento específico sobre o termo, o conceito, que é mita. Ah, senão você não, dificilmente o aluno conseguiria responder essa questão. Porque Tudo bem? eu, por exemplo, como eu não sabia dessa questão, Uhum. Eu marcaria a servidão. Porque, Servidão. né, eu não estaria lembrando essa Por questão. que não pode ser a servidão? Porque um servo não recebe salário. Um servo, ele troca a sua mão de obra em troca de proteção. Ele serve a alguém, geralmente um nobre, em troca de proteção. Então, por isso que não pode ser servidão, porque um servo não recebe salário. Eu lembrei na hora do feudalismo. Exatamente. Aí eu pensei, essa aí eu não vou marcar, né? Porque tá ligado ao feudalismo. Isso também. Aí eu fiz por substituição. Exatamente. Tudo bem, galera? Tranquilos? Podemos ir para a próxima? Ok? Então, vamos para a próxima questão, para a gente ganhar tempo. Se, porventura, você tiver alguma dúvida, professor, o que é a captação, né, ou outra dúvida do gênero, professor, explica a letra A, explica a letra B, porque eu não vou explicar alternativa por alternativa, porque a gente tem 10 questões e a gente quer ganhar tempo, tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. questão. Costuma ter questões como essa anterior? Questões como essa? Sim, que tem que saber a definição de essa questão é uma questão do Enem, caiu em 2006. Entendi. É uma questão do Enem, tudo bem? Okay? Vamos lá então, hein? Questão número 2, Idade Antiga, Esparta, tudo bem? Então, a primeira coisa que você vai fazer, técnica para você melhorar a sua produtividade numa questão objetiva. Vai direto no enunciado. Deixa eu botar aqui opções de ponteiro, caneta. Aqui o seu enunciado da questão aqui, ó. Primeira coisa, você vai ler o enunciado, antes mesmo de ler o texto base, os 2 textos bases. Para a cidade de Esparta, os resultados práticos dessa fragilidade comunicativa e desse reduzido contato cultural com outros povos fora o. Então, importante, você já sabe que o tema é Esparta. E algo relacionado à fragilidade na comunicação dos espartanos. É isso que os textos base vão tratar para você. E aí, finalmente, depois de ler o enunciado, você vai para o texto base. Repito, você já vai para o texto base sabendo que o enunciado vai pedir de você.
Porque se você simplesmente lê o texto 1, texto 2, depois lê o enunciado, pode acontecer muito isso, principalmente o aluno que tem dificuldade em concentração. Termina de ler o texto 1, termina de ler o texto 2, lê o enunciado, não lembra mais nada do que está no texto 1 e 2. Aí ele tem que voltar para ler o texto 1 e o texto 2. Então, se você lê o enunciado antes, você ganha tempo, você dinamiza a sua leitura da sua prova, que é uma prova extensa, vocês sabem disso. E você já vai para o texto base, texto 1 e texto 2, sabendo o que a questão exige de você. Tudo bem? É uma técnica de resolução de questões objetivas. Essa técnica é usada por concurseiros, é usada por aqueles alunos que vão fazer, que não podem, sob nenhuma hipótese, errar uma questão no Enem, porque vão tentar medicina, nos cursos mais concorridos. Essa técnica é uma técnica que é aprovada pela neurociência. Aí vocês perguntam assim, professor, então por que o enunciado não vem primeiro, né? Porque por uma questão de organização, primeiro vem o texto base, que pode ser uma charge, uma imagem, um texto, uma foto, etc, etc. Depois vem o enunciado e, finalmente, os extratores, que são esses daqui, ó. Sendo que dos extratores, apenas uma alternativa é a correta, para o caso da prova do Enem. Bem? Então, de novo, leia o enunciado. Lê o enunciado, aí sim você vai para o texto base. Vai para o texto base sabendo o que a questão quer de você. A questão quer de você algo relacionado à fragilidade comunicativa de uma cidade grega que era Esparta. Você sabe que o foco dessa questão é Esparta. Então vamos lá para o texto. Na hora de ler o texto, respeite ponto e vírgula. Porque se você respeitar a pontuação e vírgula, repito, você aumenta a sua concentração e você melhora a sua interpretação. Porque muitos alunos, por desrespeitarem ponto e vírgula, não conseguem interpretar. Então leia ponto e vírgula. Não tem nenhum problema com relação a isso. Não sinta medo, leia mentalmente o ponto e vírgula. Vocês vão perceber que, principalmente quem tem costume em ler, eu gosto de ler, não sei se alguém de vocês aí também curte ler. Então, quando você respeita a pontuação e vírgula, sua leitura se torna muito mais agradável. Então, vamos para o texto 1, olha lá. Com as mudanças estruturais do século 7 a.C., vírgula, Esparta regrediu culturalmente, ponto. O governo passou a estimular o laconismo, vírgula, a xenofobia e a xenelasia, ponto. O laconismo consistia em falar tudo em poucas palavras, vírgula, o que limitou a capacidade de raciocínio e o espírito crítico dos espartanos, ponto. A xenofobia e a xenelasia, a aversão e a expulsão dos estrangeiros, impediam o contato com ideias inovadoras, vírgula, consideradas subversivas para o sistema. Ponto. Arruda, Toda a História, São Paulo, 97. Texto 2. A vida das pessoas está intimamente associada ao processo de comunicação e aprimoramento da capacidade comunicativa, que acompanha a própria evolução humana. Ponto. À medida que amplia seu relacionamento com o mundo, vírgula, o ser humano aperfeiçoa e multiplica sua capacidade de comunicação, vírgula, envolvendo palavras, vírgula, sons e imagens, ponto. Textos verbais e não verbais interagem e contribuem para a representação oral e escrita das sociedades. Ponto. Então, de cá, texto 1, está falando sobre Esparta. E está falando sobre Esparta, sua dificuldade em comunicar-se, a sua dificuldade em inovar ideias. Por quê? Porque era uma sociedade que praticava o laconismo, aqui ó, o laconismo, a xenofobia e a xenelasia. O laconismo, o próprio texto diz, falar tudo em poucas palavras. Xenofobia, o ódio, a aversão ao estrangeiro. Xenelasia, expulsão dos estrangeiros. Consequentemente, isso impediu o contato com os espartanos com outros povos. E, automaticamente, também impediu os espartanos de criarem novas ideias, de prosperarem, de se desenvolverem intelectualmente, socialmente, de atribuírem ideias novas ao seu enredo de sua história, né? Então, praticamente, Esparta parou no tempo. E o texto 2 destaca justamente a importância da comunicação, da capacidade da comunicação para o desenvolvimento oral, intelectual, verbal de todas as sociedades. Então, um texto fala sobre Esparta, que parou no tempo, que não interagia, não se comunicava, não se dava bem com ninguém, xenofobia, xenelasia, laconismo, e o texto 2 exalta justamente a questão da importância da comunicação para o prosperar das sociedades, né?
Então, vamos tentar resolver essa questão. Primeiro, o foco dela é Grécia Antiga. Aí, quando a gente fala de Grécia Antiga, especificamente de Esparta, aqui, ó, Esparta, a Grécia Antiga está localizada na região da Península Balcânica, entre o Mar Jônico, Mar Egeu e Mar Dórico. Essa região da Península Balcânica, na geografia, vocês sabem, uma península é uma porção de terra continental cercada por 1, 2, 3 lados de água. Então, a Península Balcânica, né, ali na região próximo à Ásia Menor, entre o Mar Jônico, Mar Egeu e Mar Dórico, ela foi o berço de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, os gregos. E importante, os gregos se orientaram e ocuparam essa região e formaram cidades-estados, ou polis gregas. Eram várias as cidades-estados: Corinto, Tebas, Mangará, Delfos, Delo, Lesbos, Pérgamo, Olímpia, Atenas, Esparta. Eram dezenas de polis gregas. O que todas essas cidades gregas, ou polis gregas, tinham em comum? A língua, o grego, a cultura e a religião. Eram a mesma cultura, a mesma religião, a mesma língua para todas as cidades. Mas elas tinham autonomia política, econômica e militar entre si. Então, cada cidade tinha o seu exército, cada cidade tinha a sua organização econômica, cada cidade tinha os seus governantes. Elas eram cidades autônomas, independentes. Importante, nunca houve um rei, um imperador, um soberano que centralizasse o poder de todas as cidades e fizesse da Grécia um grande império, um grande rei. Muito pelo contrário. A Grécia Antiga pipocava em cidades-estados autônomas, independentes entre si. E dentre essas cidades, a cidade que é o nosso foco, Esparta. Esparta é nosso foco para essa questão. Tá? Esparta foi formada pelos dórios. E os dórios, né, é um povo de origem indo-europeu, que ali por volta do século XX a.C., começaram a se fixar na região da Península Balcânica. Na verdade, foram 4 povos: aqueus, eólios, jônios e os dórios. Os dórios foram esse povo que formou a cidade de Esparta. E os dórios eram um povo de grande tradição guerreira, de uma grande tradição militar. É um povo que tem o bélico, a guerra, o armamento como característica central de toda a sua educação. Então, os dórios se fundaram em uma educação profundamente militarizada. Só para vocês terem uma ideia, galera, a educação em Esparta começava com o nascimento. Já com o nascimento, com a criança saindo do ventre da mãe, ainda suja de placenta, ela passava por um teste de fogo, primeiro para sentir a dor. Então, a criança recém-nascida, ela recebia 3 fortes palmadas na polpa da bunda para ser incentivada a dor, para a criança nascer sabendo o que é dor. E assim que a criança necessariamente saiu do ventre da mãe, ela era colocada no oikos, no centro da sala da casa, e o pai era chamado. O pai, uma vez chegando próximo à criança, o pai espartano, né, poderia pegar a criança no colo ou não, simplesmente dar as costas para a criança. E geralmente ele dava as costas para mulheres, meninas. Porque o espartano, a sociedade espartana era uma sociedade extremamente seletiva. Selecionava, e a seleção começava pelo sexo. Preferia-se homens em detrimento de mulheres. Porque os homens eram os futuros guerreiros da polis. A mulher, professor, ela sempre ficava em segundo plano. E aí, praticava-se a eugenia, bem, genia, Gênesis, nascimento, origem, tá? Livro de Gênesis na Bíblia, origem, né? Então, a eugenia era a seleção da raça. Somente selecionava-se homens, selecionava-se pela perfeição física. Então, crianças, por exemplo, com algum defeito físico aparente, nasceu com alguma deficiência física, estrábico, por exemplo, né, que é o famoso aroísmo, ou ao longo da sua infância vai apresentando algum problema mental ou físico, essa criança, era muito comum a prática do infanticídio, que era a morte das crianças que porventura nascessem com algum defeito aparente, tá? E aí, galera, né, tudo começava pelo nascimento. Aos 7 anos de idade, a criança espartana, o homem, era entregue ao Estado. O pai e a mãe já não eram mais o pai e a mãe dessa criança. Quem era o pai e a mãe dessa criança agora era o Estado.
o Estado ia ficar responsável por uma educação militar, uma educação bélica, aos cuidados de um polemarco. A palavra polemarco significa tutor. Um tutor, um educador, dividido em pelotões de 15 a 20 crianças. Eles eram retirados de Esparta, eram levados para locais mais ermos e distantes, com apenas poucas túnicas, uma faca, uma lança, e eles tinham que começar ali o seu duro e árduo treinamento militar. Aos 15 anos de idade, essa criança passava pelo ritual da criptia, ou cripteia, que era a matança dos ilotas. Só para a gente lembrar, os ilotas, em Esparta, era aquela população servil, a população que servia os espartanos, os iguais. E eles cresciam igual ratos, se reproduziam, né, aos montes. Não era uma sociedade seletiva, né? Seletiva não, né? Não era uma sociedade que selecionava tanto quanto os espartanos. Então, o número de ilotas era sempre muito grande. Então, a criptia, que era a matança dos ilotas, era também uma maneira de controlar o crescimento populacional dos ilotas, né? Aos 18 anos, esse jovem voltava para Esparta, era considerado um soldado. Aos 20 anos, 20 para 21 anos de idade, ingressava no exército, começava a participar da vida pública, pois ele era considerado um cidadão, e aos 30 anos de idade, ele recebia permissão para se casar. Então, veja que dos 7 aos 30 anos de idade, esse cara tem uma dura e árdua educação militar, voltada e preparada para a guerra, ok? Então, voltando lá à nossa questão. Para a cidade de Esparta, os resultados práticos dessa fragilidade comunicativa, a fragilidade comunicativa é graças ao laconismo, né? O laconismo consiste em falar tudo em poucas palavras, abreviado. Isso limitou a capacidade de raciocínio dos espartanos, né? E desse reduzido contato cultural, o reduzido contato cultural foi graças à xenofobia e xenelasia. Eles odiavam estrangeiros, expulsavam os estrangeiros. Com outros povos, foram. Então, é uma consequência dessa questão. E aí, quando você vai lá na letra B, imposição de um regime político austero. O que é um regime austero, professor? Severo, rígido, duro, autoritário. E a ação bélica, o que é ação bélica? Bélica, armas, militar. Ação militar, ação bélica, como expressão máxima da relevância social. Era tão importante ter um filho homem que ele seria um futuro soldado de Esparta. Então, a sociedade girava em torno de exércitos, de soldados, muito bem preparados para enfrentar inimigos e proteger a polis. Então, a resposta correta é a letra B. Imposição de um regime político austero, que era o regime espartano, que começava desde os 7 anos de idade, com uma expressão máxima da relevância social, que é a bélica, né? A relevância social era destacada por um cara que se destacava nos campos de batalha. Vamos lá, pessoal, perguntas. Professor, Pode falar. teve uma... Calma aí. A Ana Clara, ela perguntou o que é o peonagem. Peonagem? Peonagem. É da questão anterior, professor. Questão anterior? Peonagem? Ah, isso não existe, essa palavra não existe. Existe um derivado do espanhol que é pianege, que é o cara que toca piano, né? Peonagem, no espanhol não existe essa palavra. O cara que elaborou a questão quis confundir o aluno, tá? Tudo bem? Muito comum isso, tá, gente? Na prova do Enem. Uma palavra que não existe, um conceito que não existe, na tentativa de confundir o aluno. Tá? Essa questão mesmo, questão 2, ela é de interpretação. Perfeito, perfeito. É uma questão de interpretação. Mais até de interpretação do que conhecimento. Eu sempre bato muito na tecla que a prova do Enem, isso já foi provado, tá? Professores de um cursinho muito grande de São Paulo e também de Minas Gerais estudaram várias questões do Enem e chegaram à conclusão de que entre 60% e 85% da prova do Enem, você responde com a própria prova. Como assim? Você responde apenas interpretando a questão. Você não precisa de nenhum conhecimento prévio. Você precisa apenas de uma boa interpretação. Por isso que eu digo para você, bato muito nessa tecla.
leia o enunciado pausadamente, respeitando pontuação e vírgula. Ao respeitar pontuação e vírgula, você melhora a sua leitura e melhora a sua interpretação. Melhorando sua interpretação, você vai conseguir responder a questão. Tudo bem? Dúvidas, galera? Perguntas? Vamos lá. Podemos ir para a questão 3? Professor, consegue me ouvir? Pode falar. Nessa número 2, Uhum. a imposição de regime político austero não seria a causa para a fragilidade comunicativa? Na verdade, né, esse regime austero é um regime forte, centralizador, autoritário. E por ser autoritário, ele justamente ele se torna tanto a causa como a consequência. Porque ele impõe o laconismo, impõe a xenofobia e impõe a chinelasia. E é justamente o laconismo, a xenofobia e a chinelasia que torna essa fragilidade comunicativa devido a essa falta de contato cultural. Então, ele é também não só uma causa, como uma consequência. Tudo bem? Por que não poderia ser a letra B? Letra D. Rejeição das práticas comerciais com outros povos e a indisposição de construir navios que pudessem promover contatos com outras nações. Primeiro, porque os espartanos entravam em contato cultural. Afinal de contas, a polis de Esparta ela não era autossuficiente. Então, eles precisavam fazer comércio com outros povos. Então, eles faziam comércio. E segundo, que sim, eles não só construíam navios, como a frota marítima espartana foi, durante algum tempo, ao longo da história do mundo grego antigo, uma das frotas mais poderosas. Então, eles construíam navios e também efetivavam contato comercial. Mas não necessariamente isso aponta que, então eles eram amigos de todas as cidades. Não. Era muito comum a prática do laconismo e da xenofobia e da chinelasia. Aristóteles, uma vez, disse sobre os espartanos, que era mais fácil conversar com uma pedra do que conversar com um espartano. Porque espartano, com sua prática do laconismo, né, de falar tudo em poucas palavras, ele não falava quase nada. Falava apenas o necessário, era sempre muito objetivo. E você sabe, para a gente desenvolver a nossa intelectualidade, nossa argumentação, você precisa rebuscar as palavras, organizar as suas ideias, e organizando palavras com as ideias, você forma textos, coesão, coerência, você desenvolve o seu intelecto. E os espartanos não acabaram não desenvolvendo. Basicamente, pararam no tempo, atrofiaram a sua capacidade de raciocínio, daqui, ó, capacidade de raciocínio. Eles atrofiaram a capacidade de raciocínio justamente por não incentivar a comunicação. Tudo bem? Então, era o Estado que impunha essas práticas, e ao impor essas práticas se tornam consequências dessa fragilidade comunicativa, desse contato cultural. Então, é tanto uma causa quanto uma consequência. Ok? Ok, obrigado. Beleza? Perguntas, galera? Vamos lá, dúvidas? Ô, professor, você pode explicar de novo a ação bélica como expressão máxima de relevância social? Eu não entendi muito bem. Toda vez que você ouvir falar de bélica, está ligado à guerra, ao militarismo, a armamento. Então, quando eu falo em ação bélica, é preparar o cara para a guerra, é preparar o cara com armas, é treiná-lo para usar armas. Então, o homem em Esparta, ele era visto como um soldado, e era necessário que ele fosse formado como um soldado desde os 7 anos de idade para ser o futuro guerreiro da polis. Ao passo que era uma sociedade, os dórios tinham uma grande tradição guerreira e os espartanos eram uma sociedade que valorizava o bélico, né? Então, se você fosse um soldado, você tinha relevância social. Se você fosse um soldado espartano, se destacasse nos campos de batalha, você era um homem importante naquela sociedade. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Ok. Beleza, galera? Podemos ir para a próxima? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Não sei se você explicou aí, eu não prestei muita atenção. Eles se preparavam para a guerra porque nesse tempo existia muita guerra ou é porque eles eram um povo agressivo, tipo assim? Pelos dois motivos. Vem da tradição cultural, que é uma tradição guerreira, os dórios tinham uma forte tradição guerreira, então vem de sua origem cultural, e também pelo fato do mundo espartano, do mundo grego, perdão, está em constante guerras. Eram guerra entre as polis, e logo, logo vão chegar os persas.
né? Os persas eram o grande inimigo dos gregos. Então, era uma guerra entre as polis, a guerra contra os persas. Então, o mundo, o contexto histórico exigia, e aliado a isso, eles também tinham grande tradição guerreira. Agora, não pensem vocês que Esparta, os espartanos eram os fodões da Grécia. Pelo contrário, cidades como Atenas, Olímpia, Déulos, Tebas, Mangará, se destacavam nos campos de batalha tanto quanto os espartanos. Agora, por uma questão cultural, por uma questão política, Esparta era uma sociedade voltada para a guerra. Né? Tudo bem? Professor, também em relação à cultura deles, eles tinham, acho que é Olímpios o nome, que era lazer também deles. Eu não sei se já nessa época já era, mas o lazer deles, eu não sei explicar, acho que você vai saber falar melhor. Da guerra entre eles, dentro dos Olímpios, o lazer deles que assistiam. Sim, verdade. Morrer em guerra dava sentido à vida daquele indivíduo. Era horrível para um espartano, por exemplo, não morrer nos campos de batalha. Ou mesmo, se você pega como referência, o próprio deus padroeiro, defensor de Esparta. Era Ares, o deus da guerra. Né? Ares, deus da guerra, era o deus de Esparta. Enquanto em Atenas era Palas Atenas, deusa da sabedoria, para Esparta era Ares, deus da guerra. Então, o próprio deus daquela cidade, o deus protetor daquela cidade, era o deus da guerra. Tudo bem? Já era usado a política do pão e circo? Não. Pão e circo, só Roma, tá, gente? Beleza? Só Roma. Aqui é Esparta, Grécia Antiga. Beleza? Tranquilos? Entendi. É que eu acabei confundindo. Pode falar. Então, só para confirmar, pelo fato de ter essa imposição de um regime político austero e a ação bélica como expressão, foi que, tipo, pelo fato disso eu ter relevância, vê se eu tô tendo um raciocínio certinho, pelo fato de ter, como é que fala? Essa relevância social somente se você, tipo, tá nessa questão de militar, essa questão toda também foi o que possibilitou a questão comunicativa. Isso, na verdade, os resultados dessa fragilidade comunicativa e desse contato cultural muito parco com os outros povos, ele é esse regime austero e essa ação bélica. Justamente por ser uma sociedade rígida, autoritária, centralizadora, e por ser uma sociedade militarizada, né, essa relativa fragilidade comunicativa, esse contato cultural com outros povos, que foi praticamente limitado pelas práticas da xenofobia e chinelazia, fizeram de Esparta o que ela foi, né? Ah, tá, porque ele é muito centralizado, né? Isso, perfeito. Por exemplo, os espartanos nunca conheceram a democracia. Os atenienses conheceram a democracia, espalharam a democracia por várias polis gregas, mas os espartanos odiavam a democracia ateniense. Pelo contrário, os espartanos sempre foram uma oligarquia. Oligo, poucos, arquia, governo, poder. Esses poucos que estavam no poder eram justamente os iguais, ou esparciatas, ou espartanos, né? Ah, tá. Obrigada, professor. Bem, beleza, galera? Aí, por consequência, eles pregavam a centralização do poder e a população, no geral, ficava alienada. Perfeito. Não só alienada, como acreditava fielmente que aquilo que ela deveria exercer dos 7 anos de idade até os seus 30 anos de idade era em fervor e amor à polis. Né? Acreditava porque era uma questão cultural, né? Tranquilos? Podemos ir para a questão 3? Então, vamos para a questão 3, então, galera. Questão 3, Idade Antiga, Roma, tá? E aí vocês estão vendo um mapinha aí do mar Mediterrâneo e de algumas rotas, né, de combate, o que parece ser ali posses cartagineses, posses romanos. E aí vai para o enunciado da questão. O enunciado da questão começa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a opção de ponteiro, caneta aqui, ó. Aqui começa o enunciado da questão. Aqui em diante, ó. E... Opa. Aqui. A observação das rotas das batalhas traçadas pelos exércitos cartaginês e romano sugere que o significado atribuído por esses povos ao espaço geográfico, tudo isso aqui é o espaço geográfico, tá, gente? Isso aqui tudo é o espaço geográfico. Que os rodeavam, reservavam maior importância ao
dentre todo esse espaço geográfico, o que era mais importante? É basicamente essa a pergunta da questão. E aí, quando você vai para o texto base, que na verdade não é um texto, é uma imagem, ok? Não é um texto, é uma imagem. Você vai ter que interpretar essa imagem. E uma das habilidades que o Enem exige de você é justamente a habilidade de compreender, interpretar e analisar mapas, charges, textos, etc. Então, o mapa anterior retrata a situação política do Mediterrâneo na época das guerras púnicas. Opa, você já sabe que o tema é Roma, na época das guerras púnicas, e o foco da questão é qual é o espaço geográfico mais importante aí dessa história toda. De todo esse momento aí, qual é o espaço geográfico que está sendo disputado, etc, etc. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Roma, fazer um breve remember para a gente ter ideia. Roma começou aqui, galera, ó. A história de Roma começa aqui, ó. As margens do rio Tibre. As margens do rio Tibre, por volta ali do século VII, VIII a.C., um povo chamado, na verdade, um povo de origem indo-europeia, um povo originário do centro-sul da Europa, dessa região aqui, ó, do centro-sul da Europa, ocupou essas regiões aqui. Esse povo era um povo chamado de italiotas, daí o nome da Península Itálica. Península Itálica, graças aos italiotas. E os italiotas se dividiam em várias tribos. Dentre essas tribos, latínios, volscos, sâmitas, sabinos, oscos, entre outras. E dentre essas tribos, a mais importante eram os latinos, porque é dos latinos que nós vamos herdar a nossa língua. Vocês sabem disso, que o português, o espanhol, o francês, o catalão, são línguas derivadas do latim. Então, são dos latinos que herdamos a nossa língua. Os latinos eram uma tribo italiota. Então, por volta do século VIII, né, mais ou menos, os latinos, os italiotas ocuparam essas regiões. E aí, galera, né, das margens do rio Tibre, aqui, ó, das margens do rio Tibre, Roma vai se estender pela Europa central e sul, pela Ásia Menor e pelo norte da África. Roma vai se tornar um grande império, se estendendo por 3 continentes diferentes: Europa, Ásia e África. E como se dará esse processo de expansão? Esse processo de expansão vai ocorrer principalmente na fase da República Romana, entre os anos de 509 e 27, através de alianças com os povos, ou aqueles povos que não queriam aliança, tiro, porrada e bomba, guerras. Então, há 2 caminhos para a expansão romana: se aliar a Roma. E se eu não quiser me aliar a Roma? Tiro, porrada e bomba, guerras. E dentre as guerras mais importantes, o próprio texto diz uma delas, aqui, ó, guerras púnicas. As guerras púnicas. Esse é o foco da questão. Então, o que foi a Guerra Púnica? Só para a gente lembrar. Foi um conflito entre romanos e cartagineses. Quem são os cartagineses? Cartagineses são os habitantes de Cartago. Aqui, ó. Cartago ficava aqui no extremo norte da África. A cidade de Cartago era uma antiga colônia fenícia, que os fenícios já não existiam mais, mas os fenícios, que eram grandes navegadores e comerciantes, fundaram várias cidades ao longo do Mediterrâneo, já que eles eram comerciantes, e dentre essas cidades, Cartago sobreviveu à destruição da Fenícia e existia nessa época de Roma. E os cartagineses herdaram culturalmente a capacidade de comércio e navegação dos fenícios. E eles praticamente monopolizavam o comércio e a navegação no Mediterrâneo. E, inclusive, nessa ilhazinha aqui, ó, essa ilha aqui, ó, a ilha de Siracusa, que é a atual ilha da Sicília, tá? Essa ilha aqui era um importante entreposto comercial dos cartagineses. Produtos vinham da África, da Ásia, vinham para a ilha da Sicília, melhor dizendo, Siracusa, e desta ilha se espalhava, era distribuída pela Europa. E assim que os romanos começaram sua expansão, ainda na fase da República, eles se aliaram aos gregos, que viviam aqui, dominaram a Grécia Antiga e cresceram o olho sobre a ilha da Sicília. Não necessariamente sobre a ilha, mas sobre o comércio que acontecia nessa ilha. Então, basicamente, qual é a causa central da guerra entre romanos e cartagineses? A disputa pela hegemonia na navegação e no comércio no mar Mediterrâneo. Então, o que está em jogo nesse mapa aqui
O grande palco de disputa desta guerra, que é a Guerra Púnica, é o Mar Mediterrâneo, galera. É o Mar Mediterrâneo. Então é a letra D. E aí você vai lá na letra D. Aqui, ó, Mar Mediterrâneo, espaço central de grandes disputas da Antiguidade Clássica, devido a vantagens comerciais adquiridas pelas cidades que controlassem a navegação de suas águas. Porque era uma época em que o comércio girava em torno da navegação. Mercadorias que vinham da África, da Ásia, passavam todas pelo Mediterrâneo. E aí os romanos, que estavam se expandindo, viram a oportunidade de dar uma bocada nesse comércio desde que vencessem os cartagineses. Então, resposta correta, letra D. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Ok, podemos continuar. Beleza? Continuando então, galera. Depois das guerras púnicas, o que aconteceu com o território de Cartago? Então, a última guerra púnica entre romanos e cartagineses foi a terceira guerra púnica, entre 149 e 146 a.C., e o exército romano varreu Cartago da face da terra. O próprio general Cipião, general romano, cônsul romano, ele teria dito uma frase muito famosa na época, que ele queria destruir Cartago ao ponto de não sobrar nem um galho seco para um passarinho pousar. E foi o que aconteceu na Terceira Guerra Púnica. Os romanos invadiram Cartago, destruíram a cidade pedra por pedra, jogaram sal no campo para não nascer mais nada, cegaram a ferro quente todo homem que pudesse empunhar uma espada e escravizaram mulheres, crianças, assassinaram idosos, etc, etc. Foi uma verdadeira barbárie. E o Cartago deixou de existir. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Beleza? Podemos ir para a próxima? Então, vamos lá. Próxima questão, então, galera. Questão 4, Idade Antiga, Cruzadas. Vai lá para o enunciado da questão. Aqui está o enunciado da questão, ó. As palavras do Papa Urbano II buscam justificar as cruzadas. Você já sabe que o foco da questão são cruzadas. Expedições militares cristãs empreendidas contra os árabes muçulmanos, a partir do século XI. O texto do Papa, então você já sabe que o texto base é um texto, é uma fala de algum Papa. Especificamente daqui, ó, do cara, Urbano II, que estimulou a realização da barbárie no mundo oriental, representou as cruzadas como necessárias para... Então, é algo que motivou as cruzadas, ou algo que fez das cruzadas algo necessário. Então, você já vai para o texto base sabendo o que a questão quer de você. Por isso, essa técnica, repito, é uma técnica da neurolinguística que é usada por alunos, pessoas que vão fazer provas de concurso público, do Enem, que tem sangue no olho para objetivar a questão, tá? Vai para o texto base agora. Aqui está o texto base, ó. Esse aqui é o seu texto base, tá? Respeitando ponto e vírgula. Vamos lá, hein? Deixai os que outrora estavam a se bater impetuosamente contra os fiéis em guerras particulares, lutarem contra os infiéis. Ponto. Deixai os que até aqui foram ladrões tornarem-se soldados. Ponto. Deixai aqueles que outrora se bateram contra seus irmãos e parentes lutarem agora contra os bárbaros como devem. Ponto. Deixai os que outrora foram mercenários, vírgula, abaixo salários, vírgula, receberem agora a recompensa eterna. Essa recompensa eterna aqui, é claro que é a salvação, né, galera? Uma vez que a terra que vos habitais, vírgula, fechada por todos os lados pelo mar e circundada por picos e montanhas, vírgula, é demasiadamente pequena para a vossa grande população, dois pontos, a sua riqueza não abunda, vírgula, mal fornece o alimento necessário aos seus cultivadores, ponto. Tomai o caminho do Santo Sepulcro. Santo Sepulcro é onde, professor? Jerusalém, tá? Cidade santa para 3 religiões diferentes, né? Jerusalém é santa por cristianismo, porque lá está o Santo Sepulcro, que é o santo, né? É a sepultura santa de Cristo. Jerusalém é santa para o judaísmo, porque lá está o Muro das Lamentações, que é um resquício arqueológico do antigo templo de Jerusalém, e ela é santa para o islamismo também, porque foi na cidade de Jerusalém que Mohammed subiu aos céus, né?
E aí ele continua. Arrebatai aquela terra a raça perversa, que são os muçulmanos, tá? É essa raça perversa que o Papa Urbano II está dizendo, e submetei-vos a vós mesmos, ou seja, domine esses muçulmanos. Papa Urbano II, História Antiga e Medieval, 1994. Então, de cara, o foco é cruzadas, você já sabe disso pelo enunciado, e você quer ali, a partir do enunciado, quer de você o seguinte, o texto do Papa, vírgula, que estimulou a realização da barbárie, que é as cruzadas, no mundo oriental, apresentou as cruzadas como necessárias para. Então, o Papa está fazendo uma puta de uma propaganda sobre as cruzadas. Então, vamos entender o que são as cruzadas primeiro. Vamos tentar desvendar o que as cruzadas significaram. Como conceito, as cruzadas foram expedições religiosas, militares, organizadas pela Igreja Católica Apostólica Romana, especificamente aclamada pelo Papa Urbano II, do ano de 1095, no Concílio de Clermont, na França. Ele exaltou, por um trecho do texto do discurso dele aí, os nobres da Europa a irem para Jerusalém e libertar a Terra Santa. Aí você pode se perguntar, professor, mas o que aconteceu com a Terra Santa? Tá? O que houve na Terra Santa? Vamos lá. A partir do século VII, árabes muçulmanos que viviam nessa região aqui da Península Arábica promoveram uma grande expansão. Os árabes muçulmanos, quem é muçulmano é seguidor do Islã. O Islã, vocês sabem, é uma religião que surgiu no século VII como Mohammed, ou também conhecido como Maomé. Surgiu ali na Península Arábica. E depois da morte de Mohammed, fundamentado na chamada Jihad, a Guerra Santa, né, entre aspas, os árabes começaram a se expandir. Os árabes mouros ocuparam o norte da África e ocuparam parte da Península Ibérica. E aqui fundaram o reino de Al-Andalus. Esses são os árabes mouros muçulmanos. Os árabes seljúcidas ocuparam o Mediterrâneo. O Mediterrâneo foi dominado por esses árabes seljúcidas, muçulmanos. E os árabes, né, também ocuparam a região de Jerusalém, a Terra Santa. A Terra Santa, que, repito, é uma cidade sagrada para 3 religiões diferentes. E aí as cruzadas, elas tinham como motivação central, religiosa, libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Mas não só uma causa e motivação religiosa. Haviam outras causas, outras motivações que esse texto nos ajuda a entender. O texto base aponta para nós, como, por exemplo, abrir o Mediterrâneo ao comércio, já que o Mediterrâneo estava dominado pelos sarracenos, muçulmanos. A questão envolvendo a primogenitura, porque somente os filhos primogênitos herdavam as terras do pai. E as cruzadas também eram expedições expansionistas. E muitos filhos que não tinham herança viram nas cruzadas a oportunidade de conquistar terras. E também uma questão social, que envolve o crescimento populacional da Europa. Está faltando alimento, ó, mal fornece alimento, tá? Está faltando alimento, então vamos dominar outras regiões. Aliado a isso, tinha a questão da salvação, ó. Muita gente foi para as cruzadas porque receberam em troca do seu serviço militar o salvo-conduto eterno. Que, pasmem, era um pedaço de papel que dizia que o cara tinha salvação eterna. Se o cara morresse em combate, lutando contra os muçulmanos, ele ia para o céu. Tudo bem? Então, havia essa questão também da salvação. E o Papa também queria pegar a guerra que estava na Europa, os conflitos que estavam na Europa, a violência que estava na Europa, e direcionar essa violência para o Oriente. Então, basicamente, o que foram as cruzadas? Um conflito entre o Ocidente e o Oriente. Entre os católicos e os árabes. Entre cristãos e muçulmanos. Isso foram as cruzadas. Ao longo de 3 séculos, século XI, XII e XIII. Ao longo de 3 séculos, o Ocidente e o Oriente, católicos e árabes, cristãos e muçulmanos, lutaram ao longo de várias cruzadas. E como consequência dessas cruzadas, a gente pode destacar, galera, né? A crise do sistema feudal, porque muitos nobres morreram nos campos de batalha, nunca mais voltaram para suas casas. O despovoamento do campo, feudos inteiros ficaram abandonados, e os servos abandonaram o campo e foram para as cidades. O contato cultural entre o Ocidente e o Oriente, o que permitiu o contato com as especiarias do Oriente, cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, canela, açúcar mascavo, entre outras especiarias, que rapidamente foram trazidas para a Europa. Essas rotas comerciais dessas especiarias do Oriente permitiram o renascimento comercial e o renascimento urbano.
E aqui nessa questão nós vamos matar duas questões com uma cajadada só, tudo bem? Então, na primeira questão aqui, ó, o texto do Papa que estimulou a realização da barbárie no mundo oriental, apresentou as cruzadas como necessárias para. Então, o Papa fez uma grande propaganda das cruzadas. Em especial nessa questão, número 4, vai lá na letra C, ó. Redirecionar a violência, obter a salvação, expandir o modelo econômico e tomar a Terra Santa que estava dominada pelos árabes. Esse é o grande objetivo, né? A grande propaganda que o Papa Urbano II fez em seu discurso. Salvação, a recompensa, aqui, ó, né? Objetivar a riqueza, tá? Fornecer alimentos, libertar Jerusalém. Então, letra C, alternativa correta, tá? Vamos lá, pessoal, perguntas nessa questão. Por que não pode ser letra A? Por que não pode ser letra A? Aqui, ó, vamos lá. Combater os árabes, até aí tudo bem. Conquistar a indulgência é o perdão, até aí tudo bem. Retomar o comércio no Mediterrâneo, até tudo bem. E bloquear o acesso a Jerusalém, aqui que está o problema. Eles queriam abrir Jerusalém, libertar Jerusalém, e não bloquear Jerusalém. Os cristãos, na verdade, eles queriam abrir Jerusalém mais uma vez para que os peregrinos católicos pudessem visitar a Terra Santa, o Santo Sepulcro. Por isso que não pode ser a letra A. Tudo bem? O problema está aqui, ó. Bloquear o acesso a Jerusalém. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Tranquilos? E aí, a gente vai marcar... Tem um filme, eu acho, que fizeram, acho, na Amazon, sobre Robin Hood relacionando ele às cruzadas. Uhum. Lá ele era um duque e era convocado para lutar nas cruzadas contra eles. Aí relaciona o movimento árabe, lá ele faz amigos também árabes e tal. E aí descobre outra coisa lá. Mas tem uma relação. E é interessante para resolver a questão. Uhum. O Robin Hood, teoricamente, ele é, claro, ele é um mito, né? Ele não é algo histórico. Mas Robin Hood lutou nas cruzadas ao lado de Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, né? Agora, importante, é um mito. Robin Hood é uma figura mística mais romantizada do que, propriamente dito, fato histórico. Outro filme que vocês podem curtir também é Cruzadas, que é um filme, eu acho, de 98, 99, é um filme relativamente 2009, se não me engano, alguma coisa assim, com Orlando Bloom, um filme muito bom, a fotografia é muito boa, trata sobre a Segunda Cruzada, né? Para quem gosta de cinema, tá? Podemos ir para a questão número 5? Questão de número 5, galera. A gente vai matar com esse tema Cruzadas 2 coelhos. Olha lá. O enunciado da questão. Associando o texto às informações fornecidas pelo mapa, é possível inferir que as cruzadas, então, tema cruzadas. Texto, aqui em cima, aqui, ó. As cruzadas foram expedições de caráter religioso, militar, organizado pela igreja e nobreza medievais no século XI, XII e XIII, com o objetivo de libertar a cidade de Jerusalém do domínio dos árabes muçulmanos. Então você já sabe o que é cruzada, seu objetivo, quem lutou, beleza. Associando o texto às informações fornecidas pelo mapa, é possível inferir que as cruzadas, quando vem o verbo inferir, é concluir, ou chegar a uma consequência. É possível concluir, chegar a uma consequência, inferir que as cruzadas, então o verbo inferir faz referência a uma consequência. E dentre as consequências mais marcantes das cruzadas, letra A, constituíram um poderoso estímulo ao renascimento comercial, aqui ó, renascimento comercial, aqui ó, europeu, na medida que os resultados no grande incremento das relações entre Europa e Oriente Médio, aqui ó, Ocidente e Oriente. O Ocidente e o Oriente se encontraram, os europeus entraram em contato com as especiarias do Oriente, criando rotas comerciais que trouxeram essas mercadorias, como noz moscada, açúcar mascavo, pimenta do reino, entre outras mercadorias para a Europa. E essas mercadorias promoveram o renascimento comercial e urbano. Porque antes das cruzadas, antes desse conflito, professor, a vida predominava no campo, através de feudos. Só que os feudos se enfraqueceram, aqui ó,
crise no sistema feudal, houve um despovoamento do campo, as pessoas abandonaram o campo e foram para as cidades, para o meio urbano. E aí, consequentemente, nós teremos o fim do feudalismo e o início do capitalismo. Né? Dúvidas, pessoal, nessa questão? Perguntas? Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Beleza? Indo para a próxima, então, para a gente ganhar tempo. Tema renascimento. Vamos lá, então. Vai para o enunciado da questão. A busca renascentista por uma nova perspectiva, uma nova forma de ver o mundo. E o próprio homem traduziu-se no na. Então, tema central, renascimento. E o foco é essa nova perspectiva, que se traduziu em alguma coisa. Alguma coisa traduziu essa nova perspectiva desse homem renascentista. Então, vamos lá para o texto base. O renascimento deve ser compreendido como uma fase extraordinária, fase de extraordinária produção cultural, vírgula, marcada pela mudança, vírgula, pela busca do novo, vírgula, pela adequação entre o pensamento e as suas diversas formas de expressão, vírgula, e entre essas e os novos tempos, os novos valores e novos costumes. Então, basicamente, o texto base está dizendo para você o seguinte, ó, o renascimento mudou muita coisa. Trouxe mudanças, trouxe transformações, há novas formas de expressão, novas formas de se adequar ao tempo, novos valores e novos costumes. Caramba, professor, o renascimento foi importante assim? Foi. O renascimento foi um divisor de águas da história humana, tá? Então vamos tentar entender o que é o renascimento. O renascimento como conceito é um movimento cultural, artístico, filosófico, literário, científico. Renascimento não pode ser resumido às tartarugas ninja, Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello. Existe renascimento em William Shakespeare, grande nome do teatro. Existe renascimento na ciência com Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, na política com Nicolau Maquiavel. Ou seja, o renascimento chega à literatura com a Divina Comédia, Dante Alighieri. O renascimento está em vários campos do saber. Por isso essa mudança tão grande, essa grande transformação. E o cerne dessa transformação é a valorização do homem, a valorização da razão humana. É por isso que o Renascimento colocou o homem no centro das atenções. Chamamos isso de antropocentrismo. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o Renascimento? O Renascimento ele surgiu aqui entre os séculos XIV, XV e XVI. Anos 300, 400 e 500. Esse momento ficou conhecido como renascentista ou período humanista, tá? E o homem que seguia esses novos valores, essas novas regras, essas novas crenças, olhava para a Idade Média e dizia, olha, a Idade Média foi um período de 1000 anos de escuridão. Do século V ao século XV, não houve praticamente nenhuma prosperidade intelectual, filosófica, artística e literária. E aí nós, que somos os renascentistas humanistas, nós temos que retornar, voltar, resgatar a arte grega e romana, lá da antiguidade clássica, e fazer a arte grega e romana, a arte greco-romana, a arte clássica, renascer. Daí o nome Renascimento. Então o Renascimento, é claro, começa na arte, mas ele transborda a arte. Chega a literatura, com Dante Alighieri, Divina Comédia, chega a filosofia, chega a ciência, chega a vários campos do saber, e repito, simbolizou uma mudança. Vamos lá, vamos tentar traduzir em alguns termos, conceitos, que mudança foi essa, professor? O mundo medieval era pautado pelo coletivismo. Tá? Professor, o que é o coletivismo? É aquela preocupação necessariamente voltada para... Deixa eu voltar aqui rapidinho, espera só um pouquinho. Aqui. Coletivismo. Coletivismo. É aquele homem que se preocupa com o todo. A própria sociedade medieval era assim, né? Os que oram, os que lutam e os que trabalham. Era uma sociedade que pensa num todo, no coletivo. E no mundo moderno, era um homem individualista, individualismo. O individualismo que beirava a nosso mundo contemporâneo ao egoísmo. Tá? Hoje a gente sabe que vivemos numa sociedade profundamente egoísta. Primeiro eu penso em mim, depois eu penso em mim mesmo, só depois de pensar em mim, eu penso em mim de novo, que se dane o resto. É mais ou menos isso na nossa sociedade contemporânea.
E essa herança desse egoísmo vem da onde, professor? Do individualismo humanista renascentista. Tá? Então, o coletivismo da Idade Média dá espaço a uma mudança, a uma transformação. Essa mudança e transformação aqui, ó, marcada por mudanças, por uma nova adequação, uma nova forma de pensar e ver o mundo, né? É essa transição do mundo medieval para o mundo moderno, para esse mundo humanista renascentista, tá? No mundo medieval, esse mundo medieval era pautado pela fé e pelo espiritualismo. A fé e o espiritualismo pautavam a existência desse homem, espiritualismo. Já no mundo moderno, nesse mundo renascentista, o homem é mais racional, racionalismo. Valoriza-se a razão humana enquanto dada por Deus. Porque o homem renascentista, ele pensa da seguinte forma: ora, se eu sou inteligente, se eu tenho toda essa minha capacidade intelectual, foi Deus que me deu. Se Deus realmente me criou sua imagem e semelhança, é óbvio que Deus me deu a habilidade, o dom, a racionalidade, a inteligência, etc, etc. Enquanto no mundo medieval tudo era explicado com base na fé e no espiritualismo, então choveu porque Deus que quis, ventou porque Deus que quis, morreu, Deus que quis, não morreu, está vivo, Deus que quis também. Toda a explicação era dada por Deus. O homem renascentista humanista busca uma explicação racional. Como assim, professor? Científica. E aí surge a ciência moderna, o renascimento científico. Choveu por quê? Temperatura elevada, a água evapora, formando-se massa de ar quente e úmida, encontra massa de ar fria, precipitação, chuva, pronto. Está aí a explicação racional para a chuva. Deus é o criador da água, dos ventos, da massa de ar, mas a chuva é algo que pode ser decifrado pela ciência. Essa é a ideia dessa transformação do mundo medieval para o mundo moderno, para o mundo humanista renascentista. Lá no mundo medieval, o indivíduo era pautado pelo hedonismo, pelo ascetismo. O que é o ascetismo, professor? É a negligência dos prazeres sensoriais, dos prazeres carnais. É viver uma vida regrada, disciplinada, longe dos vícios. Então você deve viver uma vida de pobreza, de miséria, uma vida regrada em sinal de salvação. Já no mundo moderno renascentista, é uma vida de hedonismo, que é uma vida de valorização dos prazeres sensoriais e carnais. Comer da melhor carne, beber do melhor vinho, dormir na melhor cama, vestir da melhor roupa. E aí, essa ideia do hedonismo vai alimentar uma classe social chamada de burguesia. A burguesia será alimentada por esse pensamento do hedonismo, né? Então, mundo medieval transforma-se em mundo moderno. No mundo medieval, o homem era pautado pelo Deus no centro de tudo, teocentrismo. Já no mundo moderno, humanista, renascentista, quem está no centro de tudo é o homem. Eu tenho o antropocentrismo. Então, basicamente, é essa mudança, é essa transformação que está ocorrendo da Idade Média para a Idade Moderna, do humanismo renascentista, do mundo medieval para o mundo humanista renascentista. Desse mundo aqui, ó, que é um mundo de transição, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Opção de ponteiro. Aqui. Desse mundo aqui, ó, que é um mundo de transição. Aqui, ó, esse mundo aqui, ó, renascentista e humanista. Transição da Idade Média para a Idade Moderna. E o texto diz para você o tempo todo, marcada por mudança, por busca por algo novo, por uma adequação entre o pensamento, surgir essas formas de expressão, algo está mudando. E aí o foco da questão é a busca renascentista por uma nova perspectiva, algo novo, ó, nova perspectiva, uma nova forma de ver o mundo, nova forma de ver o mundo aqui, ó, nova forma de ver o mundo, ó, isso é a nova forma de ver o mundo, tá? Voltando então aqui, e o próprio homem se traduz no na, e aí você vai lá na letra C, valorização da razão como via de se chegar à verdade, aqui, ó, racionalismo, esse é o foco do humanismo renascentista. Vamos lá, pessoal, perguntas? Alguma dúvida? Eu entendi o porquê é a C, mas por que a E não seria? Vamos lá. Identificação do homem pela comunidade em que ele está inserido.
Se eu identifico o homem pela comunidade que ele está inserido, eu identifico ele como parte do coletivo. E parte do coletivo, em ver o homem como parte de uma coletividade, isso era da Idade Média, e não do mundo moderno renascentista. A visão de um mundo, de uma sociedade coletiva, como, por exemplo, os que oram na Idade Média, né, os que lutam e os que trabalham, a igreja, os clérigos, devem orar para salvar a alma de todos. Os nobres devem lutar para salvar a todos. E os camponeses devem trabalhar para alimentar a todos. Então, essa visão é uma visão coletiva. Então, essa última alternativa aqui, quando ele fala assim, ó, identificação do homem pela comunidade, ela anula a questão. Tá bem? Entendi. Beleza? Perguntas, galera? Vamos lá. Dúvidas? Professor, eu fiquei em dúvida sobre o ascetismo. Ok, vamos lá. O que é o ascetismo? O ascetismo e o hedonismo são filosofias do pensamento. O ascetismo é uma filosofia do pensamento que defende a ideia de que você deve viver uma vida regrada, longe dos prazeres sensoriais e carnais, com o objetivo último da salvação. Então você não deve viver uma vida de riqueza, você não deve viver uma vida de luxo, de prazeres, porque prazeres, o corpo te corrompe. Essa era a visão de quando? Professor da Idade Média, uma visão da Igreja Católica. Só que quando a gente chama e chega no mundo moderno, no mundo humanista, renascentista, é o contrário. Ocorre uma mudança, uma transformação. Esse mundo, esse homem antes, pautado pelo ascetismo, passa, na verdade, a valorizar os prazeres sensoriais e carnais. Valoriza uma boa comida, o luxo, a riqueza, valoriza o sexo, o pecado. Então, se Deus me criou a imagem e a sua semelhança, é óbvio que Deus me deu a capacidade de experimentar um delicioso vinho, comer, saborear uma boa carne, cheirar um bom perfume, sentir a textura de uma boa roupa. Então, por que eu não vou usar desses meus prazeres, já que foi Deus que me deu a capacidade de sentir, de experimentar com os meus sentidos? Então, ascetismo é negligenciar, deixar de lado os prazeres. O hedonismo é a valorização dos prazeres. Tudo bem? Então não tinha aquela visão, no caso do hedonismo, não tinha aquela visão do que era pecado ou não? Tinha, claro que tinha. Só que muita coisa deixou de ser pecado. Ou pelo menos deixou de ser vista como pecado. O que era pecado antes, por exemplo, né? Ter riqueza. Agora já não é mais. E uma classe social vai gostar demais dessa ideia, a burguesia. A burguesia, inclusive, vai abraçar essa ideia do hedonismo porque ela vai querer dinheiro, riqueza, luxo, poder, ostentação. Enquanto na Idade Média isso era pecado. Tudo isso era visto como pecado, né? O que está acontecendo de novo? Os valores estão mudando. Aqui, ó. Cadê? Adequação a novo pensamento. Novos valores, ó. Novos valores. Os valores estão mudando com o Renascimento, né? Tudo bem? Entendi, obrigada. E aí, perguntas? Vamos lá. Beleza, galera? Podemos continuar? Então, vamos tentar resolver, agora que falta um tempinho, um restinho, falta 7 minutinhos, vamos tentar resolver essa questão número 7. Não vai dar tempo de responder todas, mas eu vou disponibilizar esse material para vocês, com todo ele corrigido e comentado, tá vendo? Tem todos os comentários de todas as questões, tá? Eu vou enviar para o grupo, para cada grupo de cada projeto, tudo bem? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Já a gente sorteia o livro também, tá? Então, vamos lá. Vai para o texto base da questão, o enunciado. A tela anterior reproduz a coroação de Carlos Magno, o mais importante monarca francês da Idade Média. Produzido por Jean Fouquet, destacado pintor francês do século XV, o quadro deixa evidente a importância do vínculo entre... Então, o foco dessa questão é Idade Média, especificamente coroação de Carlos Magno, especificamente quando você vai ao texto, que não é um texto, é uma imagem, você percebe isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Dentro de uma igreja, Carlos Magno está sendo coroado pelo próprio Papa. E curioso, galera, a coroação de Carlos Magno, ela se deu em uma data específica.
no dia 25 de dezembro do ano 800, no dia 25 de dezembro do ano 800, Carlos Magno foi coroado na Basílica de São Pedro pelo Papa. Isso é muito simbólico. Por que eu digo que isso é muito simbólico? 25 de dezembro, vocês sabem, é Natal. Nascimento de Jesus. Como se Carlos Magno simbolizasse o nascimento de alguma coisa. Ano 800 é virada de século. É a virada de um século, do ano 800. De 799 para o ano 800. Ou seja, é um dia, um ano, com um simbolismo muito grande. E o Carlos Magno, ele foi coroado imperador do que viria a ser chamado pela igreja de um novo Império Romano. Ou melhor dizendo, o Império Carolíngio, em homenagem a Carlos Magno. Então, vamos tentar voltar um pouquinho na história para a gente tentar entender o foco dessa questão. Nós vimos, né, que o Império Romano ele caiu com a invasão dos povos bárbaros. Dentre esses povos bárbaros, os mais famosos são os germânicos, aqui, ó, deixa eu colocar aqui a opção de ponteiro, caneta. Os germânicos, os eslavos, os tártaros mongóis. E dentre os povos germânicos, nós temos os francos. E dentre os reis do Império Franco, nós temos o Carlos Magno. Carlos Magno foi um dos mais importantes governantes do Reino Franco. Então, Carlos Magno foi um governante dos francos. E ele, Carlos Magno, fundou uma dinastia chamada Dinastia Carolíngia. E uma vez no poder, no dia 25 de dezembro do ano 800, Carlos Magno reestruturou o Império Carolíngio, o reino dos francos. Dividiu o império em ducados, marcas e condados. Os ducados são as regiões de fronteiras. Eram as regiões ali mais próximas e de defesa do império. As marcas eram os territórios localizados, né, ali entre as fronteiras e os ducados, que eram controladas pelos marqueses, enquanto os ducados eram controlados pelos duques. E os condados eram administrados pelos condes, eram todas as demais regiões. Marcas, fronteiras. Ducados, as regiões próximas às fronteiras. E os condados, demais regiões. Ducados eram governados pelos duques. As marcas eram governadas pelos marqueses. E os condados pelos condes. Além dessa divisão territorial, o Carlos Magno também fundou escolas para formar os nobres, futuros administradores do Império Carolíngio, escolas monascais, catedráticas e palastinas. As escolas palatinas, como o próprio nome diz, ficam nos palácios, na corte. Catedrais ficam nas cidades. E monascais ficam nos mosteiros, nos campos. Essas escolas eram para todos, professor? Não, não eram para todos. Somente para a nobreza. E nessas escolas se ensinava o quê, professor? As chamadas 7 colunas do saber. Aritmética, geometria, música, literatura, filosofia e etc. Com forte interesse religioso. Inclusive, Carlos Magno contratou Alcuino de York, monge, para fundar uma escola de monges copistas para copiarem textos clássicos da antiguidade, como o Banquete, de Platão, a República, de Platão, na Ética Nicômaco, de Aristóteles, entre tantos outros clássicos da antiguidade grega, foram copiados, reproduzidos por esses monges copistas. A sua maioria, curiosamente, galera, analfabetos, tá? Os monges copistas não deveriam nem saber ler e escrever, para justamente não alterar o conteúdo que estava no texto. Então, Carlos Magno, imperador do novo Império Romano, imperador dos francos, do Império Carolíngio, organizou o império em ducados, marcas e condados, promoveu a reforma carolíngia e a sua coroação, que é aqui, ó, vamos voltar aqui, a sua coroação, deixa eu colocar aqui, ó, ela foi muito simbólica. Está acontecendo dentro de uma igreja, de um lado o clero e do outro lado a nobreza. E qual é a grande relação que existe entre clero e nobreza nesse momento, professor? Que é justamente o que o quadro tenta passar para nós. Vem aqui comigo, aqui, ó. Qual é a grande relação que está em jogo? Uma relação entre rei e a igreja. O que o rei, nesse caso o imperador, Carlos Magno, pode oferecer para a igreja? Fazer de seu reino um reino eminentemente católico cristão.
E o que a igreja pode oferecer para o rei? A justificativa do poder divino dos reis. O rei reina porque é da vontade de Deus. E só a Deus o rei deve explicações. Então não é à toa que na Idade Média a igreja tinha tanto poder. Porque ela se atrelou ao poder do soberano, ao poder político. A igreja se atrelou ao poder político para necessariamente coexistir. Se atrelou ao poder político, justificando o poder do rei, e automaticamente o rei faz do seu reino um reino eminentemente católico. Então, na Idade Média, a igreja tinha poder econômico, tinha 1/3 de todas as terras da Europa, tinha poder político, ela influenciava nas decisões políticas dos reis, dos senhores feudais, ela tinha poder jurídico, ela exercia influência na criação das leis, e ela também tinha poder social, porque ela controlava o comportamento moral a ser seguido pelas pessoas, ao passo que os mandamentos da igreja constituíam de uma moralidade religiosa. Então, nesse cenário, a resposta correta aqui é a letra B. Igreja e poder. Destacado pelo pintor francês, o quadro deixa evidente a importância do vínculo entre igreja e poder, na medida em que o monarca, nesse caso Carlos Magno, era coroado pelo corpo eclesiástico, o corpo da igreja, dentro de uma catedral católica. É esse o foco dessa questão. Letra B. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Tranquilo, professor. Beleza? Então, infelizmente, não deu tempo da gente responder todas. A letra C seria, no caso, aquela parte do suzerano e vassalo, não é? Isso, sucerania e vassalagem, que não é o foco do quadro. O quadro não mostra uma relação de sucerania e vassalagem, né? Bem boa observação, tá? Beleza? Em relação à letra E, eu fiquei em dúvida nela também. Vamos lá. Rei e burguesia. O quadro, o foco da nossa questão é o quadro. O tempo todo, o próprio enunciado diz isso, né? Não é a burguesia que está aqui do lado do rei, pelo contrário, o clero, a igreja, juntamente com a nobreza. O poder espiritual e o poder temporal, ou seja, o poder terreno. Então, não pode ser a burguesia. Não é o rei e a burguesia que está aqui nesse quadro, né? Tudo bem? Nessa fase, a burguesia não existia ainda não, né? Ainda não. A gente só pode falar em burguesia a partir do século XI. E aqui a gente está no século IX, a coroação ocorreu no ano 800. Então, ano 800 é o século IX. A burguesia surge no século XI, XII, XIII, com o renascimento comercial e urbano, onde nos burgos, que eram as antigas cidades romanas, onde rolava o comércio usando moeda, comércio monetário, surgiu uma classe de comerciantes. Então, por surgirem nesses burgos, que eram cidades romanas, cidades muradas, eles foram chamados de burgueses. Isso só no século XI, tá? Tudo bem? Tudo bem, entendi. Então, não pode ser letra E também, porque a burguesia também não existia, né, galera? Então, beleza? Perguntas, vamos lá. Então, galera, não deu tempo para a gente responder todas as questões, faltaram 4 questões, né? 7, 8, 9, 10. 3, na verdade, faltaram 3 questões. Uma questão sobre nazismo, tá? Uma questão sobre crise de 29 e crise de 2008, e uma questão sobre, cadê a última questão? Sobre Guerra Fria. Então, eu vou enviar agora para vocês esse material, para cada grupo de cada projeto social. Vocês podem dar uma lida no resumo, no tópico. Se surgir alguma dúvida, me chama no privado, sem problema nenhum, galera. Professor, não entendi a questão número 9, não entendi a questão 10, explica de novo a questão 9. Surgindo um tempinho, eu explico para você sem nenhum problema, tudo bem? Lembrando que o seu sucesso é o nosso sucesso, é o meu sucesso também, tá? E na aí, próxima aula, o senhor vai disponibilizar também filosofia e sociologia? Isso. Aí na nossa próxima aula, que será de filosofia e sociologia, nós vamos resolver questões de filosofia e sociologia juntos, igual aí vou disponibilizar também para vocês material também, ok? Beleza, galera? Vamos então sortear o livro, ok? Como é que vai funcionar o sorteio, tá? Alguns já conhecem, eu já sorteei alguns livros para alguns alunos, eu vou ler um trecho do livro, tá?
e você vai chutar aqui nos comentários, né, no chat, você vai chutar a página que você considera que é mais próxima. E aquele que acertar ou chegar mais próxima, leva o livro. Tudo bem? Ok? Beleza? Não entendi. Vamos lá, então. Eu vou selecionar uma página do livro e vou ler a página. E aí você vai chutar a página que você acha que eu li. Se você acertar a página, você leva o livro. Aquele que acertar ou chegar mais próximo da página que eu li, leva o livro. Bem? E aí, se você mora aqui próximo, eu posto por correios para você, tá? Professor, só para ter uma vantagenzinha, para dar uma vantagenzinha para todo mundo, o livro tem exatamente quantas páginas? Para ninguém ultrapassar. Legal, legal. Vamos lá. O livro tem 130 páginas, ok? O livro tem 130 páginas, não é um livro grosso, é um livro didático, 12 lições da história. Esse livro aqui, eu sempre apresentei ele a pessoas que eu gosto muito, porque eu sempre digo que a leitura, ela abre mente, a leitura, ela inspira, e esse livro me inspirou em muitas coisas, fez eu mudar de ideia sobre muitas questões sobre história. É um livro muito didático, muito bem escrito. Uma criança de 6 anos leria e entenderia perfeitamente temas históricos. E trabalha temas profundos. São 12 lições que a história pode te ensinar, que é de um casal de historiadores norte-americanos, Will e Ariel Durant, tá? É de um casal de historiadores. É um livro que eu sempre apresentei, eu sempre sorteio entre os meus alunos, tá? E aí, galera, né? Posso, então, fazer leitura aqui? Beleza? Posso, então? E aí, cada um tem direito a um chute, tá? Você vai chutar uma vez apenas, tá? Se você chutar mais de uma vez, você perde o direito de disputar o livro, tá? Então, é apenas um chute para cada aluno. Então, vou selecionar aqui a página para eu ler, tudo bem? Vamos lá, então. Tá? Inquestionavelmente, a interpretação econômica ilumina muito a história. O dinheiro da Liga de Delos construiu o Paternon, o tesouro do Egito, de Cleópatra, revitalizou a exaurida Itália de Augusto, deu a Virgílio uma anuidade e a Horácio uma fazenda. As cruzadas, como as guerras de Roma, como a Pérsia, foram tentativas do Ocidente para dominar rotas comerciais para o Oriente. E a descoberta da América foi resultado do fracasso das cruzadas. O Banco dos Médici financiou o Renascimento. Olha, a gente acabou de falar desses temas, né? Florentino, o comércio e a indústria de Nuremberg viabilizaram o Wilhelm. A Revolução Francesa aconteceu não porque Voltaire escreveu sátiras brilhantes e Rousseau produziu romances sentimentais, mas porque a classe média havia chegado ao poder econômico, precisava de liberdade legislativa para empresas e o comércio e cobiçava o poder político e a aceitação social. Brilhante, né, galera? Vamos lá, galera. Chuta aí um chute para cada aluno. Aquele que acertar a página ou chegar mais próximo, leva o livro. Vamos lá. Vamos lá, galera. Todo mundo já chutou? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Professor, aconteceu de ter gente de colocar o mesmo número. Não tem problema, não. Beleza? Todo mundo chutou? Podemos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vou fechar aqui, hein? Fechado, então. Quem chutou, chutou. Quem não chutou, não chuta mais. Então, vamos lá. A pessoa que necessariamente, né, vai levar o livro, né, ela errou por 2 páginas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, né? Ela errou por 2 páginas apenas, tá? Deixa eu ver se alguém chegou mais próximo. Não, não. Perdão, ela errou por 1 página, tá? A pessoa que vai levar o livro, ela errou por 1 página apenas.
tá? Eu li a página 56. A Olivia chutou 55, ok? Então, Olivia, você ganha o livro, tudo bem? 56, não sei se dá para ver a resolução aí da página, tudo bem? Então, eu li a página 56, a Olivia chutou 55, né? Olivia, você me chama no privado depois para eu ver como, para a gente ver como que eu te envio esse livro. Dependendo de onde você mora, eu envio pelos correios para você, tudo bem? Então, me chama no privado depois ali, tá? Gente, foi um prazer incomensurável. Em breve, tá? Eu não sei se vai ser nessa quinta agora ou na segunda-feira que vem, tá? Em breve nós teremos a nossa aula de filosofia e sociologia, só resolução de questões, e todos, mais uma vez, estão convidados. Espero que vocês tenham gostado, e meu objetivo maior aqui é que vocês, o ano que vem, né, quer dizer, esse ano, né, se Deus quiser, vocês façam um bom Enem e estejam ali dentro de uma boa faculdade, né, cursando o curso que vocês sonham, que vocês almejam, tudo bem? Fiquem com Deus, bom descanso para vocês e até nosso próximo encontro, que eu vou disponibilizar o link nos grupos para vocês, tá, gente? Tchau, tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada pela aula. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, galera. Olivia, não esqueça de me chamar depois, tá? Tchau, tchau.